Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Como o nome fala, né, é uma trilogia da ciência, da filosofia e da espiritualidade. E gostaria de enfatizar, né, o aspecto da estética, que é fundamental naquele triângulo do ser humano: sentimento, pensamento e estética, a noção da beleza, que é a bondade, a verdade e o belo. Então, esse novo mundo que está surgindo agora, inclusive que muitos já disseram que deveria surgir do Brasil, esse mundo novo que está surgindo vai dar uma extrema importância ao belo, à estética, às artes e também à tecnologia certa. Porque a tecnologia certa ainda está sendo desenvolvida e começando também por aqui em grande parte, né? Porque Norberto Kepp, ele partiu dos descobrimentos desse gênio Nikola Tesla e desenvolveu muita coisa, por causa dessa unificação. Então, Kepp não é só uma pessoa dedicada à tecnologia, mas ele colocou lá teologia, filosofia, metafísica para o desenvolvimento do que depois veio a ser chamado a nova física da metafísica desinvertida. Então, nossas faculdades trilógicas, nós temos duas faculdades trilógicas. Uma se chama Kepp e Pacheco. Ela tem sede em Cambuquira e ela tem cursos presenciais. Lá é que está se desenvolvendo o principal centro de pesquisa, desenvolvimento e industrialização da tecnologia Kepp Motor, que usa a energia ressonante nos motores. Então, lá, o principal desenvolvimento é esse. E depois temos a Faculdade Trilógica Nossa Senhora de Todos os Povos. Por que todos os povos? Razão já diz, ela é EAD e leva essa ciência a todos os povos. Nós temos cursos em português, em inglês, em espanhol, em sueco, finlandês, italiano, francês. Então, qualquer pessoa no mundo pode ter acesso à nossa ciência através das línguas. E isso está gerando uma mentalidade bacana, viu? Uma mentalidade inovadora, uma mentalidade de ideais. Por isso que as nossas graduações, que são 4, a graduação de Teologia Terapêutica, a graduação de Pedagogia Trilógica, a graduação de Artes, que é um curso transdisciplinar de artes, e a graduação de Meio Ambiente. Tudo isso é ensinado em graduações gratuitas. A pessoa que quiser cursar, faça o vestibular e vai cursar o curso todo gratuito. Não é essa pegadinha, não, primeiro 6 meses, depois paga. Não, existe um grupo de professores voluntários fazendo essa iniciativa junto conosco. Inclusive, esses professores, muitos são internacionais. Nós temos professor do Canadá, dos Estados Unidos, da Finlândia, da Suécia, da Itália, da França, da Colômbia. Faltou quem? Portugal. Nós temos tudo isso aqui conosco para vocês. Inclusive, Dr. Kepp, vocês que vão na rua, muitas vezes, aqui em São Paulo, ou mesmo lá em Minas, e pegam esse jornal, sim, é das faculdades trilógicas. E aqui, por exemplo, está anunciando a restauração do paraíso, que nós estamos tentando ajudar a fazer, né? O meu princípio, assim, trilógico, é conseguir que, em geral, o povo
tenha 3 coisas gratuitamente. Nós já temos aí a faculdade, né? Nós temos esses cursos que pode fazer sem dinheiro, né? Que é um absurdo que o indivíduo só pode ter um curso, só pode fazer uma faculdade tendo assim bastante dinheiro, como, por exemplo, medicina, né? Tem que pagar 18 mil reais por mês, assim, é total absurdo. Então, nós temos esse princípio que cultura, que questão de civilização não vem do dinheiro. Então, o que atualmente domina a humanidade é só os milionários que podem, inclusive, estudar. Isso é um absurdo. Então, a gente, né, está admitindo lá em Cambuquira, gratuitamente, quem quer fazer a faculdade, né, esses cursos. Não só, doutor Kepp, em Cambuquira, mas qualquer lugar do mundo, porque a nossa faculdade EAD, ela atinge qualquer lugar do mundo. Então, o nosso ideal é o seguinte, vamos dizer, a alimentação devia ser gratuita. Devia ser, né? Mas um monte de comida jogada fora para quê, né? Para aumentar o preço, né? Daqueles que se dedicam a vender, né? Teto tem que ser de graça. Não pode empurrar a pessoa para favelas, né? Para locais assim. Tem que fazer casinhas, e tem que ser teto de graça. Não viver a vida toda pagando uma casa que comprou, coisa assim. Então, é alimento de graça, teto de graça e, claro, né, com o tempo até o vestuário básico, né, roupa, né, de graça. Senão, o que a gente veio fazer no mundo, veio aqui já devendo quando nasce, já de cara, deve 20 mil reais, dólares, sei lá o quê. Isso é um total absurdo, né? O mundo é para todos que vivem, não é só para os que fazem o dinheiro, que às vezes nem é um dinheiro bem feito, né? Que é um dinheiro assim de exploração do próximo. É por isso essas brigas todas que existem por aí, né? Essas guerras, calamidades por causa do dinheiro. Então, eu gostaria de mostrar aí um exame de sangue para ver o que acontece. Inclusive, acontece por causa dessa tensão, né? De ter que ganhar dinheiro para pagar as contas, e os juros, e os cartões, etc, etc. Então, olha o que a briga também, né? As brigas. É claro, né? Se vê, por exemplo, um grupo de pessoas supermilionárias que tem tudo e o resto não tem quase nada, é claro que vai dar confusão. Paz é o fruto da justiça, como se fala. Então, veja novamente esse dado. Essa mostra o problema que a pessoa tem. Pode ser problemas econômicos, problema da vida, da família. Se fica estressado, então bloqueia a energia divina no corpo. Tudo o corpo sofre por causa dos problemas mentais que causa isso. Então, é importante verificar o seguinte, que sem o conhecimento, vamos dizer, de pelo menos 2 aspectos do trabalho da ciência e da cultura, é impossível
conhecer, vamos dizer, uma física assim correta, ou então até mesmo a questão da teologia. A teologia deve conhecer a física também, a psicopatologia, para conhecer melhor o que acontece, né, com os seres humanos. De maneira que os físicos cometeram coisas incompletas. Então, gostaria que o César falasse do Bohr, aliás, do grande engano que ele fez da praticamente física quântica, né? Que todo mundo fala aí e é errado, incompleto. Então, né, Dr. Kepp, a física quântica ela é uma das vedetes atualmente, né? Todo mundo fala em medicina quântica, tudo é quântico hoje em dia. Mas a física quântica ela tem um início muito assim estranho, né? Tanto é que um dos pais da física quântica, que é o chamado Niels Bohr, aquele dinamarquês, ele é contemporâneo do Einstein, né? Quando perguntaram para ele uma vez, mas Bohr, o que é um elétron, né? Ele falou assim, eu não me importo o que um elétron é. Isso é um problema da metafísica e aqui eu não quero saber de metafísica. O que eu me importo é como um elétron se comporta. Então isso revela muito claramente que o cientista atual ele não se preocupa com as causas dos fenômenos, ele só estuda o fenômeno por si. Então ele é um estudo do particular e não da causa. Então nesse caso fica muito claro que o Bohr não se interessava pela causa da física, que é a energia escalar. A energia escalar é a causa do elétron e de tudo que é observável no mundo, né? E, paralelamente ao Bohr, também tinha outro fenômeno, que era o Einstein, né? O Einstein estava, naquela mesma época, formulando aquela equação famosa, E igual a mc ao quadrado. O que essa equação diz? Dizia que a energia e matéria, que a energia é fruto da matéria em movimento. Uma consequência disso é o seguinte, que quando a massa começa a ter movimento, a inércia dela vai aumentando. Isso é o que a física diz, né? E quando a massa vai chegando perto da velocidade da luz para se transformar em energia, ela tem uma inércia infinita. Em outras palavras, está querendo dizer que a energia é feita da inação infinita. É uma contradição. Percebe? Tudo isso são erros de metafísica, tanto em Einstein como na física quântica. Então, a ideia deles é, até hoje, né, vem de que a inércia quer dizer aquilo que não existe é que causa tudo. Isso é um total e absoluto problema, assim, falta de entendimento, porque o Bohr, ele pensava, né, que para deixar assim a metafísica de lado, porque a metafísica faz perguntas sobre a origem das coisas e eles não sabem responder. Como? Eles têm que estudar a metafísica, sim. Veja esse livro que eu escrevi aí. A Física da Metafísica Keppiana Trilógica. Que tudo veio da metafísica, inclusive a ciência, inclusive a própria teologia. Então eu escrevi mais este livro aqui, olha, que é importante vocês conhecerem a parousia. O que é a parousia? Eu escrevi aqui embaixo, olha, restauração do paraíso, porque o que aconteceu foi o seguinte, a gente tem que entrar até na questão teológica, que Deus falou na Bíblia, né? Olha, vocês podem fazer tudo aqui, comer de tudo, menos tal coisa. Então, e justamente aquela que fala a Bíblia, né, que a Eva comeu e deu para Adão, e com isso eles foram, vamos dizer, não expulsos, eles foram, assim, por conta dele, saindo do paraíso que tinha para serem deusinhos também, pensando que
Com isso, eles iriam ser uma espécie de deuses. Então, a questão, por exemplo, da parousia é restaurar o que havia antes. Então, hoje em dia, né, foi desmembrando todos os dados, tirando, por exemplo, medicina da física e da teologia, tirando física da teologia e de outro setor da psicopatologia. Então, esse foi um erro mesmo demoníaco, porque é impossível conhecer um só elemento que não tenha conhecimento do outro, ou então do terceiro. Então, não existe um conhecimento assim perfeito que se faça só estudando física, deixando teologia, deixando filosofia. Então, tem que unir os 3 elementos para chegar a uma conclusão exata. Então, por exemplo, esse livro Magnetônica, veja, eu escrevi para contrariar a eletrônica, né? Eletrônica vem praticamente da eletricidade. Então, infelizmente, né, César, o Tesla cometeu, não por culpa dele, ele era praticamente empregado, né, lá de pessoas muito milionárias que queriam usar o trabalho dele para ganhar mais. Então, ele ficou na eletricidade. Mas essa eletricidade aí que vocês têm é totalmente negativo para o ser humano, porque é algo de combustão. Então, para ver luz elétrica, para ver iluminação, motores, tudo, tem um processo de combustão. Isso. Se eu posso complementar, Dr. Kepp, isso é tácito. Na física da eletricidade, todo mundo sabe que para haver corrente elétrica, fluxo elétrico, tem que haver resistência. Então, se não tiver resistência, não tem eletricidade que flui. Então, isso significa que toda a nossa tecnologia ela é feita em função de resistências. Pega, por exemplo, um chuveiro. Você põe uma resistência para que a resistência esquente e esquente a água. Só que aquela resistência queima e estraga. Por quê? Porque o processo elétrico ele é um processo entrópico, ele destrói a matéria. Na verdade, tudo está funcionando assim nessa tecnologia invertida de hoje. Um carro, quando eu quero fazer o carro se movimentar, eu uso combustível e eu destruo o combustível para fazer o carro se movimentar. Então, toda a nossa tecnologia é no sentido de destruir a matéria, destruir o mundo material. Então, veja aí esse motor, né? Mostra o motor que nós fizemos, que capta energia escalar de um modo direto. Capta pelo menos 70%, 80%, até 90% da energia, vamos dizer, que vem do espaço. E se eu posso só complementar, Dr. Kepp, no caso disso que o senhor está falando, essa tecnologia aqui, ela usa mais o magnetismo. Agora, notem os senhores que se eu pego uma bateria e deixo a bateria ao léu assim, ela descarrega logo, em pouco tempo. Isso é eletricidade. Agora, um ímã, se eu deixar o ímã lá por anos e anos, ele fica magnético, porque ele é natural. E esse motor usa essa propriedade natural do magnetismo. Então, ele emana ondas de saúde, de energia boa para o ambiente, e ele gasta muito pouco em relação aos elétricos. Ele não elétricos. enferruja também. Exatamente, Dr. Kepp. O magnetismo não deixa ferrugem, não deixa até patologia entrar na gente, até haver patologia. Não deixa o corpo enferrujar, né? Quem usa esse motor aí, nem doença tem.
Isso Então, a gente chama, viu, Dr. Kepp, da oxidação das células. Isso, o É uma radical entropia. livre. É, o radical Os livre. radicais livres. Então, essa que gera a oxidação das células que leva à morte. É formidável. Então, isso que vocês estão falando já está dizendo que então os carros elétricos também vão ter problema para a saúde. Com certeza, doutora. não né? vão enferrujar. Os carros elétricos não, mas quer dizer, ruins. E os magnéticos não vão enferrujar. Então, eu gostaria que mostrasse a presença dessas pessoas aqui. Você vê, o Ortiz tem 80 anos, tem cara nova. Aí a Heloísa tem 50, não sei, cara de 20. A doutora é novinha, né? Tem 40 anos. 40 anos é o começo da vida. Nem... Também lá, Luciara, ela tem quase 80 não, 50 também. Aí tem cara Não mais se nova. fala as idades das mulheres, né? A sueca aí, e o próprio César, Não, mas, né? o Kepp, sabe o que eu acho mais bacana nessa história? É que essas pessoas com a idade que a gente tem, normalmente elas estão já aposentadas, né? Sem fazer assim nenhuma atividade realmente de interação com a sociedade, de contribuição. E na sua ciência fica viável para as pessoas que se aposentam de qualquer idade, contribuírem para a sociedade. Olha, hoje eu falei para o cliente, né? Um cliente de fora do Brasil. Eu falei, vida é trabalho. Morte é o quê? Aposentadoria. A pessoa que já quer aposentar, está escolhendo morrer. É verdade. Então, se a pessoa não tem na mente fazer, realizar ação é vida, inação é morte. Inércia é morte. Inércia. É inércia, de maneira que essa questão de aposentar, né, a pessoa com às vezes 50 anos já está querendo aposentar, ele está querendo morrer. Ou a pessoa trabalha e vive, ou aposenta e morre. Sabe o que quer dizer a palavra defunto? Qual é? É a origem etimológica, é que não funciona mais. Que não funciona, que não age, que se imobiliza, entra na inércia. Esse é o defunto. Então a humanidade quase inteira quer Virou ser defunta. É verdade. E está meio defunta, né? Infelizmente. Por isso, Dr. Kepp, que nas faculdades trilógicas, o que nós temos é muita ação. Projetos, estágios, e uma das fortes tripés, né? Pensamento, sentimento e ação. A ação é o forte. Então, por isso que nessa faculdade, quem já está se aposentando, venha estudar para ter uma vida ótima, nova, né? Uma vida nova. E restaurar a vida. Isso. Então, o que é restaurar, né? Essa restauração é quando, na questão de arte, né? Tem o quadro, então faz uma pintura ruim em cima da outra, que é perfeita, de um Miguel Arcanjo todo. Então vai o restaurador lá e tira aquela parte ruim para surgir aquela que tem esplendor. Então esse esplendor nós temos no fundo, vamos dizer, da nossa existência. É só tirar esses gravetos que atrapalham, né? Que a gente chama de vícios, de demônios, né? Só afastar os demônios e os vícios que a pessoa vai florescer. E olha, com o tempo, né? Vai durar quase eternamente, 200, 300 anos. Então, voltamos na próxima. Até. O seu tchauzinho. Isso. Até. Tchau.
O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Você já imaginou uma faculdade feita, idealizada para realizar tudo aquilo de bom, de ideal que o ser humano tem? Pois bem, ela já está aqui, ela chegou, e a partir do vestibular de 2022, nós já dispomos de 4 cursos. Um curso de gestão ambiental, para cuidar do meio ambiente, do nosso planeta, da nossa casa, que está tão judiada. Nós temos um curso de artes praticamente transartístico. Por quê? Porque ele circula, embora se chame artes visuais, ele transita entre a dança, a música, o teatro, as pinturas, artes gráficas. Os 2 primeiros são presenciais, lá em Cambuquira, cursos de graduação, 100% gratuitos. E esses 2 outros cursos EAD são para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, porque aqueles que quiserem cursar a faculdade trilógica EAD de Teologia Terapêutica e Pedagogia Trilógica, licenciatura, também vão poder fazer isso gratuitamente. A nossa teologia é algo muito especial, porque ela ensina você a ser um terapeuta para o mundo. Nós estamos aqui convidando você para fazer parte desse grande movimento sob a proteção de Nossa Senhora de todos os povos e que vai tentar resgatar, fazer uma restauração de todo o bem que um dia Deus nos legou nesse paraíso. Venha, vem fazer esses cursos conosco.